A CPI das quarteirizações se reuniu para deliberar quanto às subrelatorias e requerimentos dos parlamentares. A análise dos contratos firmados com o governo de São Paulo de maneira terceirizada ou quarteirizada representa um volume grande de convênios. Por isso, os parlamentares decidiram pela subdivisão dos temas que serão analisados. A primeira subrelatoria ficaria a Secretaria de Saúde, onde o nobre deputado José Américo havia solicitado, e já existe a concordância de alguns, inclusive do relator, né? Então, cuidaria de tudo que é relativo lá à Secretaria de Saúde. A segunda subrelatoria seriam outras secretarias. Outras secretarias, nós temos contratos, quer seja na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Governo, na Secretaria de Educação e também na Secretaria de Desenvolvimento Social, bastante. E também temos alguma coisa na secretaria da nova deputada Célia Leão, que faz um grande trabalho lá, Secretaria de Deficientes, exatamente. Né? São essas as secretarias e o volume também é grande dessas outras subsecretarias pelo levantamento que nós fizemos. Nessa segundo item, outras secretarias, nenhum deputado ainda se colocou e se voluntariou, pelo menos que eu tenha conhecimento até agora, da vontade de assumir esse trabalho também super importante. A terceira seria ajustes firmados durante o estado de calamidade decretado em razão da pandemia Covid-19 e se interessaram a nobre deputada Janaína Pascoal, ela ainda era suplente da comissão na semana passada e representou aqui o nobre delegado Bruno, nobre deputado, que continua na CPI, e o nobre deputado Vinícius Camarinha também se manifestou durante a semana. E a quarta seria a transparência e governança nos contratos firmados pelo poder público com entidades do terceiro setor. Esta subrelatoria solicitou, manifestou interesse, o deputado Sérgio Vitor. Para iniciar a coleta de dados e conceituar os trabalhos da CPI, os parlamentares apresentaram 7 requerimentos, entre eles o convite para a participação de autoridades, como o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas e o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre outros convidados. Solicita o convite do senhor Tiago Pinheiro de Lima, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que explane a esta CPI presencialmente ou por via remota sobre a atuação do ente acerca da fiscalização dos ajustes firmados pelo Estado de São Paulo com o terceiro setor que impliquem em repasse de recursos e sua posição sobre os limites das subcontratações, entre aspas, quarteirizações, de modo a fornecer informações e eventuais documentos que repute necessários à investigação a ser realizada por este colegiado. Em discussão. O deputado Vinícius Camarinha, do PSB, ressaltou que as atividades da CPI precisam contar também com a participação da população. Na minha interpretação, nos basearmos apenas no que o Ministério Público de Contas expor para nós. Nós temos a população, que é um meio de denúncia importante para a gente, né, através do e-mail que foi disponibilizado. Inclusive, acho importante a gente disponibilizar isso, senhor presidente, para a população do modo geral, né? CPI quarteirizações sem acento, @al.sp.gov.br. Eu acho que se cada um puder divulgar esse e-mail, né, para que nós possamos receber supostas malversações de recurso público e outras fontes de denúncias da imprensa, outros canais de comunicação que nós teremos para trabalhar também. E também as informações que nós, cada parlamentar, temos. Os deputados Thiago Aurico e Vinícius Camarinha apresentaram sugestão de requerimento para compartilhamento de dados dos contratos firmados para a mitigação da pandemia do novo coronavírus. Através de um requerimento, que posso fazê-lo aqui,
o compartilhamento de dados do Covid-19, de investigações tanto do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Isso é possível. Quando há investigações, você pediu compartilhamento de dados com esses órgãos, para que nós possamos, munidos desses documentos, fazer uma apuração melhor. Ao invés da gente ficar pesquisando, a gente faz um requerimento ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Ministério Público Federal, o Procurador Regional da República aqui em São Paulo, e pedimos o compartilhamento de dados de investigações do Covid-19. Aqueles que estiverem sob segredo de justiça e não puderem ser compartilhados, serão, para nós, assim, informados. Mas eu acho que fica mais objetivo para a gente e a gente tem essas informações. Eu acho que também o presidente do Tribunal de Contas pode dar um norte ao nosso trabalho aqui nessa casa, e acho que se ele viesse essa CPI, a gente fizesse pessoalmente a ele esse pedido que o deputado Camarinha colocou de compartilhamento das investigações, eu acho que ficava melhor a posição de fazer esse requerimento pessoalmente ao presidente do Tribunal de Contas. A CPI das quarteirizações se reúne novamente na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Melissa Araújo, para a Rede Alesp.